cara olhou para uma criança, pensou em matar ela. A pessoa, efetivamente, ela não queria fazer aquilo. Mas aquilo tem um valor tão ruim para ela, que aquele pensamento domina ela. Toda hora que ele aparece internamente, a rede de saliência detecta ele e amplifica ele. E aí ele começa a viver um tormento interno. E aí esse é o cuidado, que a gente não pode levar isso para o âmbito moral, que faz com que o indivíduo, de certa forma, refira-se a si mesmo de forma depreciativa, porque isso piora o quadro. Eu só diria que se o indivíduo se referir a si mesmo de forma depreciativa, existem modos distintos disso, né? Sim, perfeito. E esses modos, eles são parte da sanidade. Eu fiquei meditando, sabe? Eu acho que de todos os filósofos que mais agregaria, assim, para essa discussão seria Santo Agostinho. Fortemente. Se eu fosse pensar assim, cara, Fábio, eu queria passar para ler um livro na vida, sabe? Um livro único que passaria as confissões. Porque existe uma diferença muito grande, me parece, entre a confissão e o remorso ou o ataque a si mesmo. Existe uma diferença entre o moral e o moralismo. E ética e moral são a mesma palavra. Uma é latim, outra é em grego, mas etimologicamente são estritamente o mesmo termo. Quando você fala de moral, nada mais é do que viver uma vida moral do que viver aquilo que é bom pra você e pras outras pessoas. Se o ponto é você viver num mundo de culpas autodepreciativas e auto-ódio, né? Isso não é moral. Isso é uma deformação da moral. E aí eu só faço o adendo que na prática, talvez por causa dessa falta de formação filosófica, aí tem um negócio interessante, você te perguntar dos pensamentos intrusivos, né? Exatamente. A gente acha que pensamento é algo que a gente delibera, mas os pensamentos são automáticos. Eu considero pensamento comportamento. Mas o que é aquele negócio? Você tá na beira de um prédio e vem o pensamento de pula daí quando você fala, não, eu não pensei nisso. Sabe por quê? A explicação não é Ou é só exatamente... comigo? Não é só com você. Eu vou te explicar. Ou você vê o liquidificador ligado e dá vontade de botar os dedos dentro. A pior sensação é quando você chega, cara, é só comigo. Aí todo mundo, não, cara, é só com você. Lembra que eu falei de uma rede chamada rede de saliência? Sim, sim. Que ela tá ligado com o córtex pré-frontal, em especial com o giro cingulado e com uma estrutura que a gente chama de córtex insular anterior. A rede de saliência, ela é uma rede de detecção de saliências, coisas que são salientes. Só que ela é, de certa forma, ajustada principalmente para estímulos aversivos. É um reconhecimento de padrão, basicamente? Isso, mas de padrões aversivos. Só que ela reconhece estímulos externos, internos e cognitivos. Então a rede de saliência, quando tem um perigo, ela, quando tem dor, ela é muito ligada na dor. Agora, pensa bem, o nosso cérebro, ele tem uma estrutura, um padrão que a gente chama de comportamento inibitório, que é a capacidade de você inibir comportamentos inadequados. Você imaginar o resultado de uma coisa ruim, escolha ruim. Isso serve pra tudo. A gente tá aqui... Tá vendo uma jaula de um tigre, você imagina você colocando a mão e ele devorando. Exatamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem como inibir alguma coisa que você não conhece? Como assim? Imagina que você não concebeu uma ação. Você tem como inibir ela? Não, o cérebro te joga a possibilidade. O cérebro, você olha pro abismo. Exatamente. Você olha pro abismo, o cérebro cria a imagem de você se jogando pra depois inibir ela. Cara... Geralmente as pessoas não veem o abismo e se jogam. Sim, porque se você não tem nenhuma percepção, imagina, você vai andando, né? Isso. E você simplesmente cai seco, assim. E aí é muito legal isso, cara, porque, por exemplo... Uma criança já tem isso ou não? Cara, eu acredito que sim, desde medida. Isso. Eles têm níveis de desenvolvimento, né? Isso, né? Tipo, cara, meu filho falou, você vai tomar choque na tomada. Cara, ele tem uma vontade infinita de ficar botando, entendeu? Mas é porque, de certa maneira, são os rudimentos desse padrão inibitório sendo construídos. Entendi. Então, e olha só que engraçado daí a gente entra um pouquinho em questões, por exemplo, obsessões, ou comportamento obsessivo e compulsivo. Dá um exemplo de alguma coisa. Obsessões com sexo estranho, com parafilias. O cara olha aquilo e ele acha nojento. Só que quando ele acha nojento aquilo, a rede de saliência salta. E aí ele começa a identificar tanto padrões cognitivos, internos e externos relacionados com aquele. Aí ele não consegue se desvencilhar daquele pensamento. Mas porque dá prazer? Não necessariamente. É mesmo? Porque cria essa saliência, às vezes porque dá nojo. Ué, e ele vai repetir uma coisa que dá nojo? Mas ele fica com aquilo na cabeça. Se vicia, né? E se eu pular? E daí o que ele faz? Daí ele cria um comportamento compensatório daquilo. Para eu tirar esse pensamento? Isso ocorre. O cara olhou para uma criança, pensou em ela. A pessoa, efetivamente, ela não queria fazer aquilo. Mas aquilo tem um valor tão ruim pra ela, que aquele pensamento domina ela. Toda hora que ele aparece internamente, a rede de saliência detecta ele e amplifica ele. E aí ele começa a viver um tormento interno, porque é algo que vai completamente contra as diretrizes e as regras dele. Entendi. O que ele faz? Ele vai criar algum tipo de ritual pra tirar aquele desconforto. Que pode ser, sei lá, vou rezar 300 Ave Maria e Pai Nosso. Dá tapa na minha cara. Certo, vou dar 3 voltinhas e uma dancinha antes de sair do banho. Então ele cria uma relação mágica, de certa forma, pra se eximir desse desconforto que ele tá tendo naquela situação. E tem um vira o circuito, toque. isso, que é o toque, e tem um circuito já
bem conhecido disso, que liga o córtex pré-frontal com os núcleos basais, em especial o núcleo caudado, que liga isso com o tálamo e depois com o córtex de novo. E sabe o que é mais interessante disso, cara? Existe alguns relatos de que infecções podem produzir comportamentos obsessivos compulsivos. Infecções? Isso, febre reumática. O que acontece? O cara tem febre reumática e fica com sintomas obsessivos e compulsivos. Nossa. Maluco isso, né? Compulsivo é a compensação. Geralmente tem uma compensação. E aí, De alívio. de alívio, mas é um alívio restrito. Sim. O cara tem um alívio, mas daqui a pouco, puf. É, alívio vírgula, né? Porque em certa uma- medida ele não tá respondendo ao porque daqui problema a se pouco, fosse assim mesmo. e daqui a pouco ele tá tão envolvido nas compulsões dele que aquilo tá atrapalhando a vida dele inteira. Sim, porque ele vai criando 1000 processos de fuga da realidade. Mas isso é o pensamento intrusivo? Os pensamentos obsessivos são pensamentos intrusivos, geralmente observado pelos indivíduos como coisas que vêm sem que ele deseje e que ele percebe como ruins ou inadequadas. Não sei se o pensamento intrusivo é um pensamento recorrente. O pensamento recorrente é aconteceu alguma coisa ruim na tua vida e você não consegue parar de pensar Pensa nisso. nisso. Isso é outra coisa. Isso, mais ou menos Você outra tá coisa. tentando fazer seu trabalho e vem esse pensamento. Isso. Toda Isso hora... geralmente está relacionado com ansiedade. Não, mas né? foi um trauma. Pode ser também, mas trauma gera ansiedade, né? A gente Então, chama mas- de transtorno de estresse pós-traumático. Mas aí você falou do caminho para aquele tipo de pensamento que o cara faz um caminho para isso. Mas nesse caso... É um uma coisa mais mecanismo- real. Ele Isso. sabe qual é o motivo. Isso, mas de qualquer forma ele não consegue fugir desse pensamento. E aí? Por quê? Porque a rede de saliência está ali detectando. Só que nesse caso ele não vai acionar esse circuito. É. Esse circuito de compensação. De repente ele vai promover algum outro tipo de compensação. Que seria, por exemplo. Ah, vou tomar uma cachaça para esquecer essa Ah, porra. E aí que isso que eu te falei, que as doenças mentais, de uma forma geral, elas têm uma condição e a forma como você compensa essa condição. Essa forma como você compensa essa condição, ela pode ser mais ou menos econômica, mais ou menos efetiva. Se ela for muito cara e Pode ser muito nociva, inefetiva, inclusive, né? que é daí o que eu tô falando, se ela for muito cara e inefetiva, ela é um problema. Mas a gente responde a milhares de estímulos aversivos todo dia com padrões de comportamentos compensatórios que estão adequados. Que no fundo a solução passaria por, claro, não só reequilibrar a vida inteira em hábitos bons, né, criando tudo isso, esse é um dos pontos, mas do ponto de vista do padrão específico, né, ele serenamente teria que enfrentar aquilo. Às vezes é enfrentar aquilo, às vezes é desviar o foco. Sim, porque o que sim, que acontece? sim. Você internaliza. Vê aquela coisa, aí você já meio paralisa, desliga do ambiente É. e fica ruminando o pensamento. Exatamente. Certo? Ou não consegue dormir. porque Eu fica não com- consigo. O que que muitas vezes a gente faz? A gente volta o indivíduo para fora, pro ambiente. Não pra dentro dele, Não pra para fora. dentro dele, exatamente. Para ele acionar essa rede dorsal da atenção e ele tem que se envolver com alguma coisa externa. Sim, sim. De preferência, alguma coisa que seja benéfica. Criativo, alguma O cara coisa sair da noia, O né? cara sair da noia, em E ele outras começar, palavras. ele tem que sair da noia, tem que começar a Isso. trabalhar. Pode ser Criar trabalhar, algo, mas pode... trabalhar que eu quero dizer é criar Isso, algo, né? exatamente. Pode ser... Lavar uma louça. Pode ser lavar uma louça, pode Pintar ser um quadro. conversar com uma pessoa, pode ser É. pintar o quadro, pode ser jogar um futebol, Sim. pode ser andar de skate, surfar, sei lá, tocar uma guitarra, mas alguma coisa que, de certa forma, exija a atenção dele, externa, e faça com que ele saia desse padrão. Mas em algum momento ele tem que tomar uma decisão sobre esse tipo de pensamento que ele tem. Ele tem que resolver isso. Do jeito que você tá falando, parece que você só tá empurrando o problema pra frente. Cara, a resolução vai se dar por um certo enfrentamento. É. Que geralmente esses padrões estão ligados a conjunto de regras internas ou crenças, como você quiser falar. Tem que ter uma decisão moral sobre isso. Né? É. Exemplo, vou matar criança ou não. Isso. Existe uma Então- decisão então- moral em relação então, a isso. então Porque se o você cara vai- tiver decisão moral do tipo, o Não, não, sistema mas- dele fala, não, matar criança não é um problema. Não, mas é Isso. que... Daí ele não tem pensamento intrusivo. Aí é um Acabou, psicopata, ok.